Olá pessoal, bom dia. É uma grande alegria estar com vocês. Eu aqui e a Gina, Oi, gente. aqui de Brasília. Infelizmente, essa situação que nós nos encontramos nos impede de estarmos juntos, mas estaremos juntos em espírito nesta manhã e refletindo sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Neste domingo de Páscoa, nós queremos já de antemão desejar a todos uma feliz Páscoa, com os familiares, não completamente, naturalmente, com toda a família, mas com aqueles que puderem estar juntos e compartilhando esse momento tão importante. Nós vamos, então, iniciar o nosso estudo nesta manhã e que tem como título Plantando Sementes. Nós queremos, então, falar sobre um assunto bastante interessante a respeito do relacionamento conjugal nosso e esperamos que Deus possa falar aos nossos corações nesta manhã. Na realidade, quando nós falamos em plantando sementes, nós precisamos entender um pouco melhor esse contexto. Se nós refletirmos um pouco sobre esse assunto de maneira bastante ampla, nós podemos ver que a nossa vida não é moldada de grandes momentos, muito pelo contrário. Na nossa vida, ela é permeada de pequenos momentos e muito importantes. Se nós analisarmos bem, não nos deparamos com grandes decisões, não mais do que 3, 4, talvez 5 decisões importantes nas nossas vidas. Inicialmente, por exemplo, quando nós escolhemos a nossa carreira profissional. Ingressamos na universidade, o curso que nós vamos fazer, aquela decisão de que vestibular nós vamos fazer. E depois, exatamente relacionado com o casamento, né? Com quem nós vamos passar as nossas vidas, formando uma família, é uma outra grande decisão. Talvez uma outra decisão é ter ou não ter filhos. Em determinado momento, resolvem ter logo filhos, outros deixam para depois, ou talvez até decidam não ter filhos. Isso é comum, aliás, se encontra em alguns casais também. E, por último, quem sabe, uma outra grande decisão que nós temos nas nossas vidas com relação a uma proposta de emprego. Qual é o emprego que nós abraçamos dentro da nossa profissão, que exatamente aquilo que nós aceitamos como um desafio para as nossas vidas profissionais. Vejam que são essas 4, talvez 5 situações que nós temos, mas no nosso dia a dia são inúmeras as decisões que nós temos que tomar e que muitas vezes passam desapercebidas com relação à sua importância. E isso é fundamental que nós possamos refletir sobre isso para que nós tenhamos um casamento saudável. Essas decisões, elas estão relacionadas a atitudes, a pensamentos, a atos cotidianos que nós enfrentamos e que são importantes porque elas moldam o caráter do casamento. Podemos fazer uma comparação do casamento como um campo que precisa estar limpo, livre de ervas daninhas. E você arranca, quando a gente fala no campo, né, num campo em que nós queremos arar aquele campo, preparar aquele campo, deixá-lo livre das ervas daninhas, nós fazemos muitas vezes a pergunta: nós arrancamos as ervas daninhas, mas elas reaparecem com facilidade. Na realidade, as ervas daninhas não desaparecem por conta própria. Nós precisamos plantar sementes de plantas que dão frutos e flores e que devem ocupar essas ervas daninhas. Se nós não nos preocuparmos
em plantar sementes, boas sementes, que vão produzir plantas com bons frutos e flores, o nosso jardim, esse que é nosso coração, fazendo essa comparação dentro do casamento, ele vai ser prejudicado. Então, nós precisamos reconquistar o espaço, o pedaço de terra, de forma contínua. E esse é o grande desafio que nós temos, naturalmente, pela frente. Mas o que são essas ervas e essas sementes? A Bíblia nos apresenta um modelo básico para enfrentar a necessidade de arrancar ervas e plantar sementes saudáveis. Este texto se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 a 17. E eu vou ler para vocês. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja que esse texto aqui, que se encontra em Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 17, o apóstolo Paulo nos faz muitas advertências com relação ao nosso relacionamento, que nós poderíamos considerar como uma alegoria à questão de arrancar ervas e plantar sementes saudáveis. As ervas daninhas, elas são, na realidade, as obras da carne. E elas são conhecidas, como nós encontramos aí no capítulo 5, versículo 19 a 21. São a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Estas são ervas daninhas que muitas vezes estão presentes no campo do nosso casamento, no coração do jardim que é o coração do nosso casamento. Mas, por outro lado, as ervas, as sementes saudáveis, nós encontramos em Gálatas 22 e 23, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São essas características que nós precisamos cultivar no nosso casamento, com o que nós estamos considerando agora como sementes saudáveis, que a partir de semeadas, elas devem dar bons frutos nesse campo que é o casamento, como nós estamos considerando. Mas temos que ter consciência de que o pecado habita entre nós. Somos pecadores, estamos sujeitos às suas consequências. Não desistir diante de situações conflituosas pelo que fazemos e dizemos, pelo fato de sermos pecadores, é algo imperativo que a Bíblia nos coloca. Porque em meio aos problemas, a qualidade e o caráter de um casamento se formam. É através das dificuldades, dos problemas comuns, que a qualidade e esse caráter do casamento vão sendo construídos, vão sendo formados. Vejam o que diz lá no versículo 15, que nós acabamos de ler do capítulo de Gálatas. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, o apóstolo Paulo admite até
que nós possamos ter conflitos bastante grandes. Ele usa palavras aqui muito fortes, como morder e devorar. Mas, por outro lado, ele adverte que, em estando presentes esses problemas, essas dificuldades, esses conflitos, não devem ser motivo para que nós sejamos mutuamente destruídos, para que o casamento não seja destruído. Cada um deve influenciar o outro na busca da bondade e graça de Deus. Estamos sujeitos a esses problemas, mas nós temos aquele que está presente nas nossas vidas, que através da sua graça, da sua bondade, nos mostra o caminho da solução. Na realidade, essa é uma responsabilidade mútua, não despedaçar o coração um do outro. Isso é que o apóstolo Paulo está nos advertindo nesse texto. De que maneira eu influencio diretamente os pensamentos e as atitudes do meu cônjuge? Essa questão nós precisamos fazer a cada um de nós e diariamente. O apóstolo Paulo nos adverte que nós não devemos usar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, porque um dia nós fomos libertos do jugo do pecado, mas nós não estamos libertos da ação do pecado sobre as nossas vidas. Então, nós não devemos usar da liberdade que nós temos para dar ocasião à carne. Precisamos saber o que deve ser rejeitado no contexto do casamento, para que nós possamos ter um casamento realmente saudável. E o próprio apóstolo Paulo ele responde no versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. São pensamentos, são desejos, são motivações, são escolhas, decisões que precisam ser administradas dentro das nossas vidas, em nós individualmente, em nós enquanto pessoas. O DNA do pecado é o egoísmo, então nós estamos sempre tendentes a sermos egoístas no relacionamento que nós temos dentro do casamento. Nós nos voltamos muitas vezes para as nossas necessidades individuais e ficamos como que cegos com relação à necessidade do outro. Há uma tendência de culpar o outro na busca do que queremos e não conseguimos. E é o egoísmo responsável por isso. O egoísmo é uma das mais perigosas ervas daninhas que nós podemos ter no casamento e que nós podemos dizer o seguinte: sugam a vida do casamento. O egoísmo está relacionado a essas ervas daninhas citadas pelo apóstolo Paulo: inimizades, ciúmes, iras, discórdias, dentre tantas outras que nós já refletimos agora nesta manhã. Lemos lá no capítulo 5 de Gálatas. Mas se nós analisarmos esse contexto, nós podemos verificar que nós precisamos, como cristãos, estar conscientes da necessidade de proteger o nosso casamento. E nós precisamos pensar que algo que é muito comum, que podemos dizer um padrão comum dentro do contexto de conflitos em um casamento, é aquilo que nós poderíamos chamar de manipulação. E a manipulação, em função do egoísmo, como nós falamos, que está presente, que é o DNA do pecado que habita nas nossas vidas, ele se revela muitas vezes através de ameaças, de uma moeda de troca que nós utilizamos, ou de insinuar determinada culpa. A ameaça de usar ameaças para controlar ou para forçar o outro a agir de acordo com os nossos propósitos, com aquilo que nós queremos. Utilizar de moeda de troca, de algo que o outro quer para motivá-lo a fazer aquilo que nós desejamos. E também, não é como nós já colocamos, insinuar culpa sobre um ocorrido para conseguir aquilo que individualmente nós desejamos alcançar.
podemos ver que dentro desse contexto da manipulação, que levam a ameaças, a se utilizar essas moedas de troca ou insinuar culpa, temos um denominador comum que é exatamente o egoísmo. É o inimigo do amor, da união e da compreensão. O problema não é a imperfeição do seu cônjuge. Nós sempre pensamos que o problema está no outro. Quando há um conflito, nós sempre pensamos que o problema está no outro, não está em nós. Nós temos que ter consciência que nós ambos somos imperfeitos. E nós precisamos inicialmente primordialmente, melhor dizendo, precisamos arrancar e de forma contínua as ervas daninhas de palavras e atos que nós individualmente cometemos. Antes de pensarmos naquilo que o outro comete, dentro desse contexto do egoísmo, pensarmos inicialmente em nós individualmente. E aí, pensar, então, em plantar boas sementes. Boas sementes no solo dos nossos casamentos. E ter ou buscar ter um estilo de vida relacional. Voltemos ao texto que nós tínhamos lido, que nós lemos no início dessa nossa reflexão, lá em Gálatas capítulo 5, precisamente aos versículos 13 e 14, que diz o seguinte: sede servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, nós podemos verificar que só é possível nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, como a Bíblia nos ensina. O amor é um dom de Deus. E nós só temos a capacidade de amar a nossa esposa, amar aos nossos filhos, se nós amarmos a Deus. De nós mesmos, nós nunca vamos conseguir. Podemos ter paixão, mas não podemos ter o amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro é um dom de Deus. Ele é concedido a nós pela graça. Nós não merecemos, mas Deus nos concede esse dom e, por essa razão, nós desenvolvemos a capacidade de amar a nossa esposa, aos nossos filhos, aqueles que nos rodeiam. Se amarmos a Deus, amaremos o nosso próximo. As boas sementes, elas atuam primeiramente no sentido vertical, antes do sentido vertical, ela atua na nossa relação com Deus, no sentido individual daquilo que nós sentimos no coração para com Deus. Então, temos que ter as boas sementes precisam estar plantadas no sentido vertical para que elas possam ser, então, plantadas no sentido horizontal. E, como uma consequência, possamos ter bons frutos no casamento. E se nós conseguirmos agir dessa maneira, temos esse relacionamento vertical, que é o relacionamento com Deus, nós teremos então aniquilada a nossa tendência egoísta e teremos então um estilo de vida relacional em amor. Porque é isso que Deus nos promete. É isso que Deus coloca nos nossos corações quando nos concede esse dom. E esse dom precisa, então, ser cultivado no relacionamento que nós devemos ter com Deus. Agora, nós precisamos de uma ajuda, naturalmente. Não é? Precisamos de ajuda para a boa colheita. Se nós esperarmos de nós mesmos, nós vamos ter muitas dificuldades. Na realidade, nós não vamos conseguir.
Por quê? Nós temos dentro de nós os resíduos do pecado. Como nós falamos no início, o DNA do pecado é o egoísmo. E nós temos então que vencer pelo nosso relacionamento vertical, né? A Bíblia nos diz que Jesus Cristo nos fala: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Precisamos então de ajuda. Não adianta buscarmos solução em nós mesmos, ou mesmo a dois. Nós precisamos buscar no casamento uma solução a três. O relacionamento vertical é individual, não resta dúvida, mas é fundamental para que Deus possa operar no casamento e essa operação a três, naturalmente. Ou seja, nós precisamos ter um relacionamento vertical profícuo, relacionamento com Deus, para que nós possamos, então, ter esse relacionamento vertical e Deus possa, então, operar no nosso casamento. Então, plantar boas sementes exigem a ferramenta, a ajuda da ferramenta certa. Retirar as pedras do caminho, as ervas daninhas, para limpar o campo do coração. Quando nós, por exemplo, queremos limpar um terreno qualquer, muitas vezes nós procuramos a ferramenta mais adequada. Às vezes o terreno é mais fofo, ele não é tão duro. Nós podemos simplesmente utilizar uma pá. Em outras situações, uma enxada. Em outras situações, quando o terreno é muito árido, muito duro, precisamos até de uma picareta, ou seja, a ferramenta certa para limpar o campo. Nós sabemos que precisa ser utilizado. Mas qual é, então, a ferramenta certa dentro desse contexto que nós estamos falando? A ferramenta certa e a única ferramenta é a palavra de Deus. E é essa ferramenta que nós precisamos ter à mão. As forças e a sabedoria que nós temos em nossas mãos, elas não serão suficientes para penetrar o solo duro de hábitos, para que as boas sementes sejam plantadas. Muitas vezes o solo fica árido, fica duro por maus hábitos que vão sendo cristalizados no relacionamento ao longo do tempo. E para penetrar esse solo duro, esse solo árido, para que as boas sementes sejam plantadas, nós precisamos, então, utilizar a ferramenta que é a palavra de Deus. Como esse solo fértil para a boa semente no casamento pode ser alcançado? Olha, a partir das mudanças que devem se processar no nosso coração e individualmente. E não pensar em que essas mudanças elas precisam se processar no coração do outro, do cônjuge. Não. Precisamos pensar que as mudanças precisam partir do nosso coração individualmente. A ordem bíblica é individual. Nós encontramos lá no versículo 16, 17. O que diz o apóstolo Paulo? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando individualmente para cada cristão, para cada um que foi remido com o sangue de Jesus Cristo. E está nos advertindo que nós, mesmo um dia resgatados, pela graça de Jesus Cristo, nós precisamos andar em espírito. E dessa maneira nós não satisfaremos a concupiscência da carne. E aí, nesta manhã, meus queridos, nós queremos concluir dizendo o seguinte: se nós queremos ter um casamento de união, compreensão e amor,
Nós precisamos estar dispostos a limpar diariamente o jardim do nosso coração e não do nosso cônjuge. Nós precisamos pensar que sempre que nós precisamos ter e melhorar cada vez mais o nosso relacionamento individual com Deus. Porque se esse relacionamento individual, se cada um dos cônjuges tiverem esta preocupação, nós estaremos tendo um casamento saudável, nós teremos um campo limpo, livre de ervas daninhas e nós teremos um casamento abençoado. Nós precisamos nos comprometer a lutar contra nós mesmos, contra esse egoísmo que nós falamos, que é caracterizado pelo que é o DNA do pecado que habita em nós. Nós precisamos nos comprometer a lutar contra a poderosa força sedutora da atenção que nós, em geral, temos a nós mesmos. Nós precisamos combater o nosso instinto de alimentar desejos e atitudes individuais que prejudicam o casamento. E, por fim, precisamos pensar, primeiramente, em fazer o outro feliz antes de nós pensarmos como nós poderemos ser felizes. Nós precisamos pensar que, se nós fizermos o outro feliz, por consequência, dentro desse contexto, do relacionamento vertical individual de cada um dos cônjuges, nós teremos ambos felizes, porque Deus estará presente nesse relacionamento. Por fim, meus queridos, esperemos no Senhor. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. O Deus está conosco. E nós precisamos, então, entregar as nossas vidas nas mãos dele, deixar que ele opere nas nossas vidas individuais e, certamente, o nosso casamento será muito, muito abençoado. Muito obrigado pela atenção, que todos tenham um bom domingo, um domingo abençoado, um domingo de Páscoa, realmente na presença do Senhor. Grande abraço. Tchau, gente. Um grande abraço. Que Deus abençoe grandemente vocês. Tchau. Até nosso próximo encontro. Tá, Tchau. Deus abençoe. Tchau.